Amém. Quero agradecer mais uma vez, amém, pastor Wanda, a todos os irmãos que sempre nos recebem aqui com todo carinho, amém. Que Deus só venha abençoar cada vez mais a vida de vocês. Pastor pensa que eu sou camelo tomando água, né? 10 copos de aqui eu tenho que tomar para não deixar. Irmãos, vamos meditar no texto hoje. O pastor Wanda tinha nos convidado essa semana. Até eu ia pregar hoje lá na igreja. Ela pegou depois e falou assim: não, eu vou trocar com a irmã Tainá. Aí eu vou lá com você. Eu falei: então bom. Eu nem ia vir sozinho, não. Eu gosto de andar com a minha esposa. Mas. Amém? Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 8. E o versículo de número 5. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Irmãos, a nossa vida cada um de nós temos o nosso modo de pensar, temos o nosso modo de agir, temos o nosso modo de viver, temos os nossos métodos de vida. Cada um vive de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. O problema é o que, irmãos? Que nós estamos vivendo num tempo tão difícil que as pessoas, elas querem colocar em nós o que elas vivem, o que elas pensam, o que elas acham. E aí a Bíblia, aí já tiram a Bíblia fora da jogada, a Bíblia já não serve mais, e vivem por si próprio. Hoje eu estava conversando com um rapazinho em casa, com um rapaz, e aí eu fiquei pensando nisso, cada um tem o seu tempo de assimilar as coisas. E tem pessoas, irmãos, que deixam a Bíblia de lado e começam a tomar decisões, ações, e vão fazendo as coisas do jeito que querem, do jeito que pensam. Já não pesquisam mais a palavra de Deus, já não usam mais a palavra de Deus como a fonte de sabedoria para tomar o conhecimento ali, tomar suas decisões. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de ser. Vamos lá para o livro de Mateus, irmãos. Capítulo 8, versículo 5. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse-lhe: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades e com soldados sob o meu comando. E eu digo a esse: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Aqui, irmãos, é um encontro de Jesus com um homem, um centurião, que não era judeu, era um gentil. E havia ali, no meio desse povo que estava com Jesus, alguns discípulos, certamente, e muitos que já liam a Torá, a Bíblia do Antigo Testamento, não havia o Novo Testamento ainda, e tinham uma convivência com isso, uma habitualidade com isso, uma experiência com coisas religiosas. Muitas pessoas viviam ali, estavam ali no meio, mas no meio desse monte de gente que estava, vamos dizer assim, como nós estamos na igreja, né? A gente sempre usa essa palavra. Hoje mesmo eu usei isso lá em casa. Falei assim: não é a igreja que vai te salvar,
mas ela vai te ajudar, vai te conduzir, o pastor vai te auxiliar, irmãos vão te ajudar, irmãos vão estar orando por você, vai te fortalecer no tempo que você estiver fraco. Então a igreja é importante, tem o seu papel. Ela não vai trazer a salvação, porque a salvação só é através da pessoa bendita de Jesus Cristo, mas ela vai te ajudar, vai te orientar. E pessoas, irmãos, já muitos perderam esse negócio de eu não vou mais para a igreja, eu consigo ser crente em casa, vou adorar a Deus em casa, não preciso mais de fulano, não preciso mais de ciclano, não preciso de pastor, não preciso falar de dízimo. Eu não posso falar muito de dízimo não também. Eu dirigi igreja por 2 anos e meio, eu nunca fui falar de dízimo e de oferta, nunca gostei. Mas o que eu disse para ele hoje, para esse rapazinho que estava em casa, foi assim: ninguém obriga a fazer nada, a pessoa fazer nada. A pessoa ela faz quando quer, quando ela sente o desejo do coração. A pessoa só dizima sua oferta quando ela tem esse desejo. O pastor pode ficar aqui pedindo, pode ficar aqui falando. Aí se você tiver o coração ser fechado, o que você vai falar é assim: lá vem o pastor falar de novo sobre minha oferta. A pessoa, quando o pastor fala assim, irmãos, vem para a igreja, você está faltando no culto, né? Se a pessoa não tem o desejo, ela vai falar assim: lá vem ele falar de novo. Verdade. Então, irmãos, no nosso meio existem pessoas assim, como existem pessoas com o coração voltado às coisas de Deus, como existem pessoas que fazem as coisas de Deus por prazer, por desejo, porque amam aquilo. Então, no meio desse povo que estava aqui, esse povo que estava no meio envolvido nessa situação, eles viram aquele homem chegando até Jesus. Mas só que a maneira que aquele homem chega até Jesus é uma maneira diferente, é um modo diferente de falar com Jesus Cristo. Quantas pessoas estão na igreja? Não sei se vocês já viram pessoas que chegam até na igreja e falam assim: eu faço isso, eu faço aquilo. Tem pastores que dizem, irmãos, que você tem até o direito de questionar, que você tem até o direito de exigir, porque você faz para Deus, porque você está na igreja. E quantas pessoas ali no Antigo Testamento, principalmente os homens ali, os das seitas religiosas, né? Fariseus, eles já usavam esse argumento: não, nós seguimos a lei de Moisés, como se eles tivessem todo o direito da terra. Aí chega um homem, irmãos, com um modo diferenciado de pensar, uma pessoa que não estava com Jesus, que não estava seguindo Jesus, uma pessoa que não ia para a igreja todo dia, né? Uma pessoa que agia diferentemente dos conceitos, dos princípios religiosos. Ele chega até Jesus e diz assim: olha, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Centurião, irmãos, ele cuidava de soldados, tinha soldados ao domínio dele, ele controlava esses soldados romanos. E disse o Senhor, e disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha que interessante que Jesus já falou logo de cara para ele: eu irei curá-lo, por um gentil. E vocês lembram daquela passagem da mulher cananeia? Você lembra? Aquela mulher, olha que interessante, a mulher cananeia chega até Jesus e diz assim: Senhor, filho de Davi, o meu filho, a minha filha, assim, a minha filha está em casa atormentada. O que Jesus disse para ela? O que Jesus falou para ela? Não é digno que você coma os pães. Não é digno, né? Eu vim primeiro para os filhos de Israel, não vim para vocês. Vocês não têm o direito. Olha que interessante, uma cananeia e um gentil, né, chegam, mas é o que Cristo quer mostrar para as pessoas que estão em volta também. Verdade. Aí Jesus fala para aquela mulher assim: olha, não vou dar os pães dos filhos e vou dar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher fala o quê? Olha, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olha aquilo, vê a atitude daquela mulher. O que Cristo quer ver em nós? A nossa atitude, o nosso comportamento. É a maneira que nós fazemos para Ele. Não é fazer só. Não é só dizimar, não é só ofertar.
Porque tinha aqueles homens que tinham muita condição financeira e jogavam ali, davam suas ofertas. Mas aí chega uma mulher que só tinha umas moedinhas, né? E ela dá. Aí Jesus está o quê? Olhando, observando o modo que eles faziam. Aí quando Jesus vê aquilo, olha para o Senhor e diz: vem cá, quero mostrar uma coisa para vocês. Estão vendo aquilo? Quem deu mais? Na cabeça dos discípulos, poxa, foi aquele que deu 100 mil, foi aquele que deu 2 mil. Aí Jesus fala assim: vocês estão enganados. Foi aquela mulher que só deu aquelas moedinhas. Voltando para a situação da mulher sírio-fenícia lá, quando ela fala assim para ele: Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam. O que Jesus viu? Jesus viu humildade naquela mulher. Aí Jesus disse para ela assim: filha, a sua fé, seja feito conforme a sua fé, né? A sua fé. Então, conforme você acredita, conforme você crê, conforme está aí dentro do teu coração. Irmãos, a fé é diferente, a fé de cada um. Tem pessoas que vêm para o culto e ela fica quietinha, fala nada, fica lá quietinho o dia inteiro, no culto inteiro. Aí tem pessoas que são mais fervorosas, né? Estão lá falando em mistério e tal. Aí um que não tem visão de Deus fala assim: poxa, aquele está cheio de fé, está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. Enquanto na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se baseia nisso. Aí aquela que está quietinha lá, às vezes está lá adorando a Deus, está subindo a oração, está subindo o clamor, está subindo a adoração, cheio de fé, vai curar para o enfermo, e Deus usa a vida dela para curar o enfermo. E Deus tem as suas formas de usar a vida de cada um de nós. O que cabe a nós é entendermos, por isso que nós estamos aqui na igreja, por isso que nós somos membros um do outro, é para entender como funciona um e como funciona o outro. Eu não tenho a mesma fé que você tem, eu não tenho a mesma forma de adorar que você tem, eu não tenho os mesmos modos que você não tem o mesmo jeito que o teu irmão. É por isso que nós estamos aqui, para adorarmos a Deus em conjunto e um completar o outro naquilo que um falta. E é isso que Jesus está mostrando. Jesus mostra isso para esse povo. Jesus mostra usando pessoas que nem estavam seguindo. Olha que interessante. De vez de os discípulos, né, que se diziam estar cheios de fé, quando eles descem do Monte da Transfiguração, já ministrei uma palavra aqui sobre isso, eles encontram o quê? Um endemoniado, o pai com o endemoniado lá embaixo. E aí o pai do filho que estava em possesso fala assim: olha Jesus, eu trouxe os seus discípulos aqui e eles não puderam curar. Ué, não estavam cheios de fé? Não estavam cheios de espiritualidade? Viram o resplendor, viram o Elias, viram Moisés, não estavam cheios? Aí Jesus fala assim: não, vem cá, expulsou o demônio daquele lá. Aí depois ficaram na cabeça assim: não é possível um negócio desse, não é possível, nós não podemos expulsar. E ficaram debatendo entre eles. Jesus viu, né, e falou assim: o que vocês estão discutindo aí? Eu falei: nós estamos perguntando um negócio para o senhor. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Olha o que estava passando na cabeça daqueles homens. Aí Jesus fala: essa classe de demônio não sai através da oração, fala jejum. Em algumas traduções não traz a palavra jejum. E aí, irmãos, mais para frente, o que acontece? Os discípulos começam a discutir: quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o menor? Olha que interessante, a cabeça dos que estavam ali, né, servindo a Jesus, os que estavam, os discípulos de Jesus. Os discípulos, eles que eram para estar demonstrando uma fé como a do soldado, mostrando, né, que Jesus é Senhor, como aquele soldado, eles estão lá discutindo entre eles. É o que acontece no nosso meio muitas vezes. De vez que nós estamos falando das grandezas de Deus para as pessoas, nós estamos perdendo tempo querendo mostrar quem é o melhor, quem é mais, quem é menos, quem faz mais, quem faz menos, quem dizima mais, quem dizima menos, quem ajuda mais, quem ajuda menos, quem limpa a igreja, quem não limpa. E aí esquece de mostrar Jesus. Aí o que acontece? Quando nós esquecemos de mostrar Jesus,
de engrandecer Jesus como o soldado fez, nós caímos nos erros dos discípulos. O que os discípulos fez? Os discípulos viram pessoas que não estavam com ele expulsando demônios. Aí eles veem o pessoal expulsando demônio, chega de Jesus cheio de inveja, porque é isso que acontece. A inveja entra no coração. Se não fala de Jesus, se Jesus não é o centro da sua vida, se não faz de coração, a inveja entra dentro do teu coração quando você vê as pessoas fazendo. Quando você vê uma pessoa chegando na igreja, 3 meses, o pastor já colocou ele para liderar os jovens. E você olha e você fala assim, estou aqui há 10 anos. A inveja entra dentro do teu coração. Quando lá no seu emprego dão uma promoção para o rapaz que, esses dias o rapaz ganhou a promoção lá, e os demais ficou irado. Pessoa de 20, 15, 30 anos, e o rapaz tinha acho que 2, 3 anos de firma. Deram promoção para ele de líder e não deram para os outros. O que acontece? A inveja toma, por quê? A insatisfação tomou conta dos outros. É igual aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Quando você quer receber? Um denário está bom demais, trabalho o dia inteiro. Vou ficar feliz com o denário. Tá bom, vai trabalhar na minha vinha. Aí vai às 7 horas, pega outro para trabalhar na vinha, pega outro 3 horas da tarde, pega outro 5 horas da tarde. Aí o dono da vinha chama o chefe lá e fala assim, ó, paga eles, mas paga do que trabalhou primeiro, o último, para depois pagar os outros, que nós combinamos um denário. Pagou um denário para o primeiro, pro que trabalhou só 1 horinha. Aí os outros na cabeça dos outros, poxa, trabalhei o dia inteiro, ele ganhou um denário, eu vou receber mais, achando que tem direito em alguma coisa, que foi combinado. Que foi combinado, foi combinado. O combinado não sai caro, diz, né? O ditado, combinado não sai caro. Aí quando chega na vez dele, recebem o que era justo, e eles ficam como? Indignados. Não é pelo que eles tinham, porque tinha sido combinado um denário, é pelo que o outro tinha igual a ele. Olha o que é inveja. Inveja não é quando você, tem pessoas que falam assim, o irmão comprou um carro igual o meu e invejou. Não, ele tem bom gosto, porque se você comprou aquele carro e era bonito, ele quis comprar igual o teu, deixa ele comprar. Inveja é quando ele tiver e não querer que você tenha o que ele tem. Isso é inveja de verdade. E aí quando nós esquecemos de mostrar Jesus, fazendo como os discípulos, vivemos uma vida religiosa. Jesus, vimos uns que não nos seguem, não faz parte da nossa igreja. Vamos proibir eles. Aí Jesus falou o quê? Não é porque, acho que Jesus devia ter pensado assim, conjecturando, né? Falou assim, poxa, agora só porque vocês não conseguiram expulsar, vocês agora querem impedir quem faz? Deixa eles. Não é ninguém que faz no meu nome, que não é de mim. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Poxa, faça, mas não faça para homens. Paulo vai ensinar isso. Faça para o Senhor, que você vai receber o que é de direito, que você vai receber de direito. E o gostoso dessa passagem, que eu fico admirado, irmãos, é como Jesus trata esse soldado. Ele trata de uma forma que ele não tratou os discípulos. Ele trata de uma forma. O que Jesus disse? Olha o que Jesus disse para os discípulos quando eles estavam no mar, no meio da tempestade. Falou assim para eles: por que vocês estão desse jeito? Homens de pequena fé. Vocês não têm fé. O que Jesus disse para Tomé? Você só acredita se você vê? E aí, irmãos, o que acontece? Nós vemos um homem que não tinha intimidade com Jesus, que não seguia Jesus, mas ele demonstra uma fé diferenciada de todos os outros. É isso que Jesus busca em nós. Não é religiosidade. É isso que Jesus condenou o seu ministério inteiro. A religiosidade dos falsos, daqueles que se diziam, que se diziam seguidores de Moisés. O que Jesus fala? Se não me falha a memória, Mateus 23. Olha, eles fardam pesados, fazem fardos pesados, que nem eles conseguem carregar.
Nem eles conseguem carregar. Aí Jesus fala assim, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque não fazem. Eles não faziam o que pregavam. Gostavam de impor nas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que, já viu pessoas assim, que impõem nas pessoas, mas não faz? Cobram de você estar no culto, mas ele nunca está. É engraçado que eles pegam o microfone e falam na cara lavada. Eles não têm vergonha. Eles não vêm no culto, não ajudam, mas gostam de cobrar de todo mundo. Gostam de impor em todo mundo as suas leis, os seus princípios. E esquece, irmãos, que cada um tem seu tempo, cada um tem seu modo de agir. E aí Jesus olha para aquele homem, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha a humildade desse homem. Olha a humildade desse homem. Eu não mereço, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu teto. E tem pessoas, irmãos, dentro da igreja arrogante. Senhor, faz isso, faz aquilo. Nós temos o direito. E se você for em algumas denominações, você vai ver líderes incentivando o povo a isso, irmãos. A colocar Jesus na parede e falar, se o Senhor não fizer, e a culpa é de Jesus se não for acontecer. E a culpa é de Jesus. Esse homem não, esse homem chega a Jesus, Senhor, eu não tenho nem para estar aqui. Tem um texto que fala disso aqui também, que fala que não foi nem o homem, ele narra que foi os servos desse soldado. Fala assim, e ele chega, Senhor, não mereço nem que não mereço que receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Não precisou fazer como os fariseus. O que Jesus condenou dos fariseus. O que Jesus condenou dos fariseus? Olha, vocês ficam nas esquinas orando, vão nas casas das viúvas, fazem orações longas para se amostrarem, jejum, não lavam nem o rosto. Quantos irmãos você já viu, irmãos? Eu já jejuei a semana toda. Glória a Deus, cheio de unção, cheio de poder, mostrando o que não é. Quem mostra muito é porque não é não, irmãos. Não se ilude por aparência. Aí o rapazinho hoje falou assim para mim, que impressão você teve? Que impressão dele? Ele falou assim, o que você achou de mim? Aí eu falei assim, eu não sei, não te conheço. Eu vou saber quem você é convivendo com você. Vou saber quem você é através das suas atitudes, teu comportamento, a maneira que você fala, a maneira que você expressa, a maneira que você vai tratar as pessoas. É assim que eu vou te conhecer. Agora, eu tive uma boa impressão de você, mas impressão não é tudo. Impressão não é tudo, porque chega esse homem, centurião, romano, colocava os judeus lá embaixo, a servidão deles. Até o próprio Mateus, que cobrava impostos, você, Jesus, vai lá na casa desse cobrador de imposto, pecador. Tem pessoas que só sabem condenar os outros. Por que tem gente morrendo dentro da igreja? Porque tem muita pessoa condenando, matando. Já está difícil, já está complicado se manter em pé. E aí vem o outro querendo derrubar. De vez de dar uma palavra de incentivo, dá uma palavra de derrota, e arrebentando o coração das pessoas. Eu falei para ele assim, uma palavra, ela dá vida, e uma palavra, ela traz a morte. Dependendo do jeito que você ferir alguém, ela morre. E dependendo do jeito que você falar alguma coisa, ela traz vida para aquela pessoa. Era isso que Jesus veio. Quando Jesus disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E aí Jesus, no seu ministério que ele faz, ele começa a trazer vida às pessoas. Ele começa a mostrar para as pessoas para que ele veio. Para trazer vida. Quando ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus quer nos ensinar, irmãos, a ser uma pessoa como esse homem foi. Como esse soldado romano. Eu tenho certeza que quando esse soldado romano se colocou no meio dos judeus, falou assim, o que esse cara quer aqui? Esse romano. Aí aquele romano chega num jeito, irmãos, todo especial para Jesus. Aí no 10 fala assim, ao ouvir isso, Jesus fez o quê? Admirou-se.
Você vê ele admirando com os judeus? Você vê ele se admirando com Pedro, com Tiago, com João? Quando ele chega lá na cidade lá meu pai, aquela que ele foi expulso lá, dos Nazareno, né? Gadareno, né? Quando eles chegam lá, foi tentar buscar lugar para morar, para ficar à noite. Foi em Gadareno? Gadara, não? Aí os discípulos não arrumou pousada para ele, não conseguiu pousada. Me fugiu a memória, meu pai do céu. Aí os discípulos olharam para Jesus porque não receberam eles, e os discípulos falaram assim: Jesus, vamos orar para que desça fogo do céu e consome todos eles? É Gadara, né? Meu pai, me fugiu. É onde os discípulos, eles não gostavam dos discípulos. Acho que foi no mesmo cidade daquela mulher do poço de Samaria. Se não fala, foi isso mesmo. Não me recordo direito agora. Tanta coisa que a gente não se lembra. Mas aí o que eles disseram? A ação dos discípulos. Não teve esposada para Jesus. Ainda nos discípulos, o que eles pensam? Vamos orar. Vamos orar para quê? Vamos orar para Deus abençoar. Não, que abençoar que nada. Vamos orar para matar tudo. Não foi assim que os discípulos pensavam? E Jesus falou o que para eles? Vocês estão pensando que eu sou de qual espírito? Eu não vim para matar as pessoas, eu vim para dar vida. Quando eu abro a boca, não é para matar, é para dar vida. Quando eu corrijo alguém, é para dar vida. Até para corrigir tem que ter amor, irmãos. Até para chamar a atenção tem que ter amor. A gente até para bater, tem que bater com carinho. Né? Quando fala, né? Hoje eu apoiei na igreja, o pastor hoje desceu o cajado, mas é com amor. O que o pastor, quando ele pega o cajado, para corrigir a ovelha? De um lado não é assim o cajado, e do outro lado é reto, né? Aquela parte curvada, para que serve aquela parte curvada? Para ele pegar a ovelha e trazer para perto de você. E o outro lado serve para quê? Para toma, para você aprender a não fugir mais. Mas é por amor que ele faz aquilo. Ele não faz aquilo porque ele não gosta. Ele faz aquilo porque ele gosta. Muitas das vezes Deus permite as coisas em nossas vidas, é porque Ele nos ama, irmãos. É porque Ele gosta de mim e de você. E não pensa que Ele não está ouvindo a sua oração, que se Ele não se preocupa com você. Olha tantos fatos de fé aconteceram na Bíblia. Olha, Jesus está passando, entrando na cidade de Jericó. E o que acontece? Ele olha para cima e vê na árvore quem? Zaqueu, na entrada da cidade. Aí Deus, ele abençoa Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, traz vida para Zaqueu. Quando ele está saindo de Jericó, ele vê o quê? 2 cegos, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele faz? Vai lá, enquanto muitos estão gritando, né, estão dizendo assim: cala a boca, você está incomodando Jesus. Igual aquela mulher que eu acabei de citar aqui, dos cachorrinhos, Canané. Né? O que aconteceu? Jesus, manda essa mulher logo embora, porque está vindo gritando, atrapalhando a gente. Olha o comportamento das pessoas, irmãos, dos judeus. Eu não estou falando mal dos judeus nem dos discípulos, tá, irmãos? Mas eles aprenderam mais para frente isso aí. Mas teve um comportamento de Pedro, no Novo Testamento, Gálatas, que Paulo cata Pedro, mas desce o sarrafo em Pedro, bate em Pedro, pode quina, chama a atenção de Pedro de um jeito. Por que acontece? Paulo foi separado para os gentios, eles tiveram um acordo, né? Falou assim: então vamos fazer o seguinte, vocês ficam e pregam para os judeus e eu fico com os gentios. Pedro estava comendo com os gentios e estamos no meio dos gentios. E tudo bem, quando chegou alguns outros discípulos, Pedro fez o quê? Deixou com hipocrisia os judeus. Quer ver? Deixa eu pegar esse texto. É Gálatas. É bonito esse texto. A gente pensa que era só amor, né? Que eles não tinham problemas. Mesmo depois que aconteceu tudo isso, né? Que eles se converteram de verdade. Aqui, ó. Gálatas capítulo 2, a partir do 11. Ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude
Olha, irmãos, discípulos, depois de convertidos, depois de uma experiência fantástica, ainda fazendo atitudes condenáveis. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, que eram os judeus circuncidados. Se reuniram a ele nessa hipocrisia. Irmãos, cuidado quando o irmão vê o outro irmão fazendo alguma coisa e você se juntar com ele para falar mal dele, se juntar na hipocrisia, se juntar na maldade. Você sabe qual é o pecado que Deus mais odeia? Sabe? Fala aí, pastor Evandro. A língua mentirosa é que traz contenda entre os irmãos. E aqueles que trazem contenda entre irmãos, Deus abomina esse pecado. É você ficar falando mal. Você pode pecar o que for, irmãos. Verdade. Não é para pecar, mas se pecar, Deus perdoa você. Mas você quer ver a ira de Deus? É ver você falando mal nas costas do seu irmão, do seu pastor. Verdade. Fazendo contenda, sabe? Trazendo contenda pelas costas, tramando. É isso que Deus odeia. E aí ajudou-se na hipocrisia com ele, né? De modo que até Barnabé se deixou levar. Então cuidado. Às vezes você pensa assim, não, eu não faço isso, eu não sou assim. Cuidado, irmãos. Vigie. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Quando eu vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, não é a verdade de Paulo, não é a verdade de fulano de ciclano, é a verdade da palavra de Deus segundo o Evangelho. Então, irmãos, cuidado. Não, eu sou assim, eu vivo assim. Não, eu faço assim porque está certo assim. Não, não. É a palavra que rege nossas vidas. É a palavra que nos ensina. Declarei a Pedro, depois de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Aí Paulo vai lá e chama a atenção de Pedro. O que nos ensina isso, irmãos? Que nos ensina que não adianta só estar na igreja. Não, eu vou para os cultos todo dia, eu não falto nenhum dia. Não é isso, irmãos. É o que você leva daqui quando você sai da igreja para a sua casa. É o que você coloca em prática, é o que você ouviu aqui nessa noite. É o que você coloca na sua vida para reger a sua vida. É como você chega diante de Jesus, fazendo a diferença como um gentil. Eu digo, ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Jesus quer sentir admiração pelo seu comportamento, pelas nossas atitudes. Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel, quando ele fala em Israel, no meio do povo judeu, não encontrei no meio de vocês ninguém com tamanha fé. Não encontrei, vocês podem ser judeus, eu vim para vocês, povo escolhido, eu abençoo vocês, eu estou com vocês, eu escolhi do meio de vocês 12 discípulos, mas não encontrei no meio de vocês ninguém como esse homem. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Quando aquela mulher chega para Jesus e ela começa a chorar diante de Jesus, começa a molhar os pés deles, tem uma que derrama um unguento, começa a secar com os cabelos, começa a beijar os pés de Jesus. Aí todo mundo ficou olhando aquilo indignado, questionando. Aí Jesus olha para o anfitrião que o chamou e disse assim: olha, entrei dentro da tua casa e você não me saudou com o ósculo santo. Eu vim aqui na tua casa e você nem sequer me saudou com o ósculo santo. Entrei dentro da tua casa e você não lavou os meus pés, que era o costume dos judeus. Mas essa mulher não parou de lavar os meus pés.
Olha que lindo isso, irmãos. Como nós temos tratado Jesus. O que nós temos feito da nossa vida, o nosso tratamento com Jesus. Será que nós temos tratado Ele como filho mesmo? Ou nós temos rejeitado Ele como os judeus rejeitaram? Quando Isaías disse, no Isaías 53, quando fala que Ele sofreu por nós, Ele padeceu por nós, Ele sofreu por nós, Ele foi rejeitado por nós. E nós, o que temos feito com Ele? Como temos tratado Jesus? Como temos chegado diante dEle? Nós vamos ser abençoados. Qualquer um que chega até Jesus é abençoado. Tinha um filho do endemoniado, pai, né? Tinha um filho endemoniado. E chega até Jesus e diz assim: cura meu filho. E aí aquele muvuco todo, aí Jesus vai falar com ele e fala assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Talvez nós não temos tanta fé como esse homem. Talvez não temos tanta fé como o pastor Vando, como o nosso irmão que vem todos os dias na igreja. Mas temos uma coisa que nós temos que aprender: humildade. Por isso que o Senhor nos ensinou: em tudo dai graças, humildade, agradecimento. Agradecer a Deus, porque aquele homem fala assim: Senhor, eu não tenho fé, estou mal, Jesus, me ajuda na minha pouca fé. E Jesus vai e atende a oração dele por aí. E tem outras passagens que falam de fé, que vem e Jesus fala, toca aquela mulher de fluxo de sangue, chega até Jesus, e corrompendo, ela não podia estar ali de jeito nenhum, mas ela, na cabeça dela, fala assim: eu preciso pelo menos tocar na hora do mestre. Tem pessoas que não conseguem nem tocar, mas querem pegar, não se contenta, sabe? Fica indignado, só porque o outro toca, irmãos, só porque o outro, né, abraça e está mais perto, porque ele não vai, às vezes não é com nós. É igual tem uma mensagem do pastor que fala assim: olha, nossas experiências vão ser diferentes. Às vezes tem um, irmãos, que tem uma experiência com Deus extraordinária. Talvez tem outro que a experiência dele é vir para o culto, agradecer a Deus, orar pelos seus irmãos, e ele é tão importante quanto o outro. Não tem menospreza em nada ele do que o outro. O problema é que o outro que está vendo, os dois, julga. Esse está cheio, esse não está cheio. Como na verdade os dois são úteis para a obra de Deus. Então o que tem que mudar é o Evangelho? Não, quem tem que mudar é nós. A nossa postura diante do Evangelho. A nossa postura diante das coisas de Deus. Como nós vemos Deus, como nós vemos os nossos irmãos. São todas as coisas que a gente precisa aprender, irmãos, e nós temos que estar dispostos a aprender. Encerramos. Digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, e haverá trevas e ranger de dentes. Imagine Jesus na época falando isso no meio do povo, o povo judeu, que está esperando o Messias. Ele fala assim: olha, vai ser tirado de vocês e vai ser dado ao outro. Imagina a revolta daquele povo. Não, no mínimo, não, é por isso que crucificaram Jesus. Não, quem manda é Moisés. E Moisés mandou Deus tirar nós do maná, do Egito. E foi Moisés que mandou o maná lá. Aí Jesus fala assim: não foi Moisés nada, foi o meu pai que deu o maná para vocês. E eles morreram. Agora eu dou o maná que dá vida para vocês. Aí se indignaram com as palavras de Jesus, quiseram matar Jesus. Aí começaram a abandonar Jesus. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês querem ir embora também? Eles já estavam entendendo, né? Não, Senhor. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Temos que ir mudando aos pouquinhos, irmãos. Amém? Façam de coração. Sejam prudentes como esse homem foi. Sejam simples como esse homem foi. Sejam honestos como esse homem foi.
Eu tenho certeza que, irmãos, olha, essa história narrada aqui, mais de 2000 anos, falando de um homem, centurião, e está até hoje, como aquela mulher que Jesus falou assim, olha, onde vai ser pregado o Evangelho, o ato dessa mulher vai ser falado. Então que as suas atitudes, os seus atos, sejam falados por sempre, irmão. Amém? Não deixe morrer isso dentro de você. Que Deus abençoe, agradeço a oportunidade e as palmas exaltam o Senhor. Amém?